A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Saída. Uma da tarde, as notícias com o Luís Soares e começamos com as reações à medalha de ouro para Portugal nos campeonatos do mundo de atletismo na Polónia. O Presidente da República e a Ministra do Desporto já saudaram a conquista de Ágata Sousa. Foi numa mensagem publicada no site da Presidência. António Gessuro mostra-se muito satisfeito com a medalha de ouro conquistada pela atleta. Envia calorosas saudações a Ágata Sousa, também ao staff técnico e à Federação Portuguesa de Atletismo por um feito desportivo que António Gessuro classifica de extraordinário e que muito valoriza o atletismo português e projeta o desporto em Portugal. O Presidente da República destaca também a prestação dos vários atletas com obtenção de bons resultados e também de recordes nacionais. Também a Ministra da Cultura e Desporto dá os parabéns a Ágata Sousa. Foi numa mensagem publicada na rede social X. Margarida Balseiro Lopes assinala um exemplo de talento, dedicação e superação que inspira toda uma geração e classifica esta medalha como um feito extraordinário. Ágata Sousa assegurou a medalha de ouro esta manhã nos Campeonatos do Mundo de Atletismo de Pista Curta, que decorrem em Torun, na Polónia. A atleta portuguesa conseguiu um salto de 6 metros e 92 centímetros na quinta tentativa. Sagra-se assim campeã na estreia em Mundiais Indoor. De resto, o Presidente da República já falou com o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Luís. E foi isso mesmo que Domingos Castro adiantou há instantes à Rádio Observador. Já falei com ela, tivemos um telefonema bastante agradável da Sua Excelência, Sr. Presidente da República, que também já falou connosco e que deve imaginar a emoção ainda muito maior. A emoção de Domingos Castro, que já falou com a atleta, falou também com o Presidente da República e enaltece esta medalha alcançada por Ágata Sousa. Um grande feito, ela merece, foi uma grande emoção, porque realmente houve ali troca de lugares, ela estava em primeiro, depois passa para o terceiro, e como deve imaginar, foi ali uma carga de nervos também, mas no final sorriu para nós, como eu digo, estamos de parabéns, parabéns a ela, parabéns ao seu treinador, ao Mário Aníbal, porque realmente é uma coisa fantástica e eu até diria mais que esta medalha dela cria mais motivação e força para os atletas que vamos ter ainda hoje pela tarde. Ainda hoje há muitos atletas que vão passar por estes campeonatos do mundo de atletismo. Domingos Castro, Presidente da Federação, a recordar isso mesmo. De resto, também nestes campeonatos, os portugueses Pedro Afonso, Erickson Tavares, Omar El Khatib e João Coelho melhoraram o recorde nacional de estafeta masculina, 4 por 400 metros. Conseguiram o tempo de 3 minutos, 4 segundos e 75 centésimos. O quarteto luso terminou a primeira série no segundo lugar, assegurou um dos 2 lugares do apuramento direto para a final que está marcada para logo ao fim da tarde. Por cá, na política nacional, a Assembleia da República pode ter de eleger 4 e não 3 juízes para o Tribunal Constitucional. Isto porque o atual presidente, José João Abrantes, pode estar mesmo de saída. O Jornal Público avança esta manhã que, apesar do mandato de juiz conselheiro terminar apenas em 2029, o mandato como presidente já deveria ter terminado em agosto. O juiz indicado pelo PS em 2020 tem assumido dentro do tribunal que pretende deixar o cargo de juiz conselheiro muito em breve, mesmo já em abril ou maio. Com a saída de José João Abrantes e de Joana Fernandes Costa, o PS perde 2 dos 5 juízes que indicou para o Constitucional, isto no âmbito das negociações que decorrem entre os partidos para os órgãos externos da Assembleia da República. O editor adjunto de Política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, explica que o PS fica agora mais pressionado e que a direita pode até conseguir eleger mais um juiz. Aumenta muito a pressão sobre o Partido Socialista, que, como sabemos, tem resistido a este suposto acordo entre o PSD e o Chega. PSD, Chega e Iniciativa Liberal, se assim o entenderem, conseguem forçar a votação destes candidatos, portanto, dispensando o voto do Partido Socialista. Se o PSD quiser, de facto, tornar ou
virar o Tribunal Constitucional mais para a direita, tem aqui uma nova oportunidade de o fazer. Análise de Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador, a propósito da notícia do Jornal Público, que esta manhã dá conta da saída de José João Abrantes do Tribunal Constitucional. Ora, as negociações para estes cargos externos à Assembleia da República prosseguem com alguma tensão. O PS ameaçou na sexta-feira romper o diálogo com o Governo, caso o PSD mantenha a intenção de ceder uma vaga ao Chega no Constitucional. Os sociais-democratas pedem mesmo recato. Já André Ventura anunciou ontem que o Chega vai propor o nome de Luís Brites Lameiras. O Papa classifica as guerras, como a do Médio Oriente, como um escândalo para a humanidade. Foi na habitual mensagem do Ângelus, a partir da janela que dá para a Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa Leão XIV afirma que o que fere as vítimas fere também toda a humanidade e diz que a guerra, nomeadamente a do Médio Oriente, é uma afronta a Deus. Continuo a seguire con sgomento la situazione in Medio Oriente, così come in altre regioni del mondo. Continuo a acompanhar com consternação a situação no Médio Oriente e noutras regiões do mundo devastadas pela guerra e pela violência. Não podemos permanecer em silêncio diante do sofrimento de tantas vítimas indefesas desses conflitos. O que os fere, fere toda a humanidade. A morte e a dor causadas por essas guerras são um escândalo para toda a família humana e um grito de afronta a Deus. Sono uno scandalo per tutta la famiglia umana. É um grito ao cospetto de Dio. A mensagem deixada hoje pelo Papa, que apela novamente ao cessar-fogo no Médio Oriente e também nas outras guerras, pede para que se volte a escolher o diálogo ao invés da violência. E precisamente no Médio Oriente, o Irão ameaça destruir instalações de energia na região, caso se mantenha a ameaça feita por Donald Trump sobre o Estreito de Hormuz. Ameaça feita ontem através de uma publicação na rede Truth Social. Donald Trump disse que o exército norte-americano destruiria toda a rede elétrica e energética do Irão, caso os iranianos não permitissem a navegação no Estreito de Hormuz. Já hoje o presidente do Parlamento iraniano publicou nas redes sociais uma mensagem de que o Irão poderá vir a atingir a infraestrutura energética e petrolífera de toda a região do Médio Oriente, caso se mantenha essa ameaça da Casa Branca. Já o representante iraniano na Organização Marítima Internacional da ONU esclarece que o Estreito de Hormuz está aberto a todos os barcos, exceto as embarcações inimigas. Na análise, a especialista em relações internacionais, Ana Cavalieri, reconhece que as mais recentes declarações de Donald Trump podem contribuir para uma escalada do conflito, mas existe uma estratégia por detrás dessas palavras. Aquilo que Trump está a fazer é escalar ao ponto de poder danificar aquilo que é a estrutura elétrica do Irão, que naturalmente vai ter muitas consequências relativamente à capacidade ofensiva do exército iraniano e também da Guarda Revolucionária, que controla neste momento todo o complexo industrial militar, mas também a própria população civil. Ou seja, isto seria um escalar que, relativamente aos danos que iria causar para o iraniano normal, que provavelmente também está ansioso para a libertação de um regime tão opressivo, esses danos serão elevados, serão duros. Ana Cavalieri, na análise no Gabinete de Guerra desta manhã, o conflito no Médio Oriente continua ativo. Nas últimas horas, o Irão atacou vários pontos de Israel. Há mais de 3 centenas de feridos no total, devido a ataques em zonas residenciais. Há ainda um morto a registrar no norte do país, depois de um ataque na fronteira com o Líbano, reivindicado pelo Hezbollah. Em França está hoje a decorrer a segunda volta das eleições autárquicas e, Luís, é encarada como um possível espelho das eleições presidenciais francesas do próximo ano. Nesta altura, 93% das autarquias já elegeram um autarca, são 35 mil na primeira volta. Resta agora saber o resultado dos restantes 7%, onde está a decorrer a segunda volta das autárquicas. As duas maiores cidades francesas, como Paris e Marselha, estão a ser vistas com muita atenção devido a possíveis surpresas. Na capital francesa, o Partido Socialista, que governa a cidade há 25 anos, pode cair para dar lugar ao partido de direita, Le Républicain, ao qual pertencia o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy. Já em Marselha, a extrema-direita, o Rassemblement Nacional, ficou em segundo na primeira volta. O autarca português em Aulnay-sous-Bois, Paulo Marques, explica que estas eleições são importantes, mas não determinam o próximo presidente da República do país. A França está de facto bem dividida. Obviamente, ano e meio das eleições presidenciais, há uma vontade de ver algum que seja um espelho, como disse, do que se pode anteprever nas eleições presidenciais, mas provavelmente não será o caso. França muda imenso de ano para ano, as forças políticas são diferentes, é de facto uma eleição muito local
depois destaca-se alguns partidos, mas os eleitores votam, antes de mais, para uma personalidade para as suas autarquias. Paulo Marques, presidente da Câmara de Aulnay-sous-Bois, também presidente da Associação dos Autarcas Franceses de Origem Portuguesa, aqui a perspectivar estas eleições autárquicas em França. 6 portugueses foram eleitos na primeira volta das eleições na semana passada. 1h09, Luís. A esta hora também há outras notícias em destaque. Foi adiado o encontro entre o secretário-geral do PS e a presidente da Venezuela. A informação foi avançada por José Luís Carneiro, à agência Luz, ele que está em Caracas numa viagem de 4 dias. A reunião estava agendada para ontem, foi adiada à última da hora porque a presidente venezuelana teve de se deslocar com urgência a La Guiara. A antiga líder do CDS, Assunção Cristas, vai participar nas jornadas parlamentares do CDS, que decorrem amanhã e depois no Parlamento. Em discussão vão estar temas como economia, justiça e família. Além da Assunção Cristas, vão ainda participar o atual presidente, Nuno Melo, e também o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim. O treinador português de Carlos Queiroz deixou o comando técnico da seleção de futebol de Oman, rescindiu o contrato por mútuo acordo com a Federação do país, 8 meses depois de ter assumido o cargo. O anúncio foi feito nas redes sociais. Ele tinha assumido o comando da seleção árabe em julho do ano passado, tendo falhado tanto o apuramento direto como a presença no play-off intercontinental para o Mundial de Futebol. É o ponto final no Jornal da Uma, teve edição do Luís Soares.